Vamos fazer a leitura então de Gênesis 25, do versículo 19 ao 23. Os irmãos podem se colocar de pé para que a gente faça a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler os ímpares, os irmãos leem os pares, tudo bem? Começa assim: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Todos juntos agora. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Assim está registrado na palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar. Meu objetivo nessa manhã é explicar aos irmãos a seguinte questão, para a gente entender por que um filho de Isaac foi o escolhido ao invés de outro. Por que que Deus escolheu um filho e não escolheu outro? Por que que isso aconteceu? E eu queria meditar sobre essa questão para que a gente entendesse algumas coisas muito importantes. Para eu cumprir o meu objetivo, eu vou falar um pouquinho sobre a descendência de Abraão. Vamos meditar sobre a escolha de Deus, propriamente dita, por que que Deus fez essa escolha, e o principal tema de hoje, que é o motivo da escolha de Deus, que é a eleição incondicional. Vamos falar sobre isso. O contexto do texto. Nós lemos uma pequena parte do texto, e o contexto, para quem já conhece a história, já conhece as aventuras de Jacó e Esaú, já sabe mais ou menos o que aconteceu. Então, resumidamente, rapidamente, eu vou contar o que aconteceu. Abraão era o descendente da promessa de Deus, recebeu uma promessa e por ele seriam herdadas muitas nações. Essa foi uma das promessas de Deus. Uma foi a terra que ele ganharia para viver com essa nação, e outra, Deus falou para ele que ele seria o pai de uma grande nação, mas não uma nação qualquer, seria o povo de Deus, os filhos de Deus, a família abençoada por Deus, a família separada por Deus, onde Deus seria o seu Deus, e aquele povo seria o povo daquele Deus. Eles morariam juntos, Deus desceria lá até eles, iria tabernacular com eles, viver, morar com eles, andar com eles, caminhar com eles, não com os outros, mas com eles. Aquela família estava nascendo para ser a família de Deus, para que só aqueles vivessem juntos, um para o outro, e aquele povo vivesse para a glória de Deus. Deus prometeu isso para Abraão: essa família vai vir de você, não de qualquer outro, mas vai vir de você, Abraão. Abraão então teve um filho, o filho da promessa, Isaac. Que Isaac recebeu uma noiva, casou com ela, a engravidou, e Rebeca, Isaac recebeu uma noiva, casou com ela, a engravidou, e Rebeca teve filhos. Só que quando ela teve filho, não foi só um, foram 2 filhos gêmeos. Assim como eu e minha irmã, eu tenho minha irmã gêmea, só que é um homem e uma mulher. No caso da Rebeca, eram 2 meninos. Esses meninos nasceram, e quando eles nasceram, eles brigavam na barriga dela. Então a Rebeca orou e perguntou para o Senhor: eu não quero filhos brigando na minha barriga, o que está acontecendo comigo? Aí Deus explicou para ela: olha, eles serão pais de 2 numerosas nações, só que é o seguinte, o mais velho vai servir o mais moço, não o contrário. Por que Deus falou isso? Porque o normal, na época, era o filho mais velho adquirir o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É simples: o irmão
era aquele que recebia a principal parte da herança. Digamos que tivesse vários filhos, 10 filhos, e aquele pai tivesse 10 bois para dar de herança para os filhos. O que hoje a gente faria? Dava um boi para cada filho, 10 bois, 10 filhos, então é um boi para cada filho. Naquela época não. O filho mais velho, a herança maior, a parte maior era sempre dele. Ele já ia receber 2, os outros que dividissem o resto. Se tivessem só 2 filhos e 2 bois, o mais velho recebia os 2, o mais novo não ficava com nada. Ainda assim, o filho mais velho seria, quando aquele pai morresse, o patriarca da família, herdaria a chefia da família. E isso sempre era feito pelo mais velho, o filho mais velho. Não tinha essa do mais forte, mais bonito, era o mais velho. Quem nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro ia ser o herdeiro, o grande herdeiro da família. Aí Deus fala para Rebeca, que tinha filhos gêmeos, o seguinte: olha, só um, o mais novo, vai ser o herdeiro. O mais velho vai servir o mais novo. E continua a história, eles crescem, um se chama Jacó, o outro se chama Esaú. Esaú se torna um grande caçador, um exímio caçador. E o seu pai, por causa das suas caças, começa a gostar mais de Esaú. Jacó era sossegado. Diz algumas versões que habitava em tendas, outras dizem que ele gostava de ficar em casa. De fato, ele era mais sossegado, mais paradão, quietão. Esse, então, a mãe dele gostava mais dele, Rebeca. Continua a história. Então Esaú, um dia cansado do campo, pede para o irmão dele, estava cozinhando, fazendo um cozinhado, alguns grãos vermelhos, que hoje a gente chama de prato de lentilha. Estava cozinhando, o irmão mais velho chega do campo e fala para ele: eu estou com fome. Aí Jacó fala: tá bom, eu te dou esse prato de comida, mas só se você passar para mim o seu direito de primogenitura, a sua herança, né? O seu direito de ser o filho mais velho. Esaú, então, mostrando que ele tem total desprezo por essa tradição familiar, fala: tá bom, o que adianta para mim? Eu estou morrendo de fome mesmo, por que eu vou usar o meu direito de ser o irmão mais velho? Me dá esse prato de comida e pode ficar com essa herança. O que mostra só o desprezo que ele tinha por essa tradição. Essa é a história. E agora eu quero tentar entender, entrar nessa história e já começando a falar daquele motivo principal, que vem um pouco antes, naquela declaração de Deus, do porquê que Deus fala para Rebeca que um mais velho será o servo do mais moço. Disse-lhe o Senhor Deus: 2 nações estão em seu ventre, já desde essas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço, mais novo. O mais velho vai servir o mais novo. Vou falar um pouco sobre a diferença da escolha de Isaac e de Jacó. Vocês lembram que Abraão não teve só Isaac como filho, ele teve outros filhos. Já no início do capítulo 25, começa falando dos filhos de Abraão com Quetura, uma outra mulher, uma terceira mulher. A gente falou sobre Sara, sobre Agar, e já inicia o 25 com Quetura. Ele não teve filhos com essa mulher depois de casar com Sara. A Bíblia não necessariamente conta a história no tempo, ela volta um pouco, vem, ela divide em sessões por temas, tematicamente. É o que a gente chama dela, ela divide pelas gerações, mas enfim, não é esse o meu ponto. O fato é que Abraão teve filhos com a serva de Sara, teve filhos com Quetura, uma outra mulher, e de fato ele teve diversos outros filhos, mas todos esses filhos ele desertou. Ele mandou esses filhos para longe, porque só um era filho da promessa, só um era o escolhido de Deus. E ele recebeu isso, essa indicação pelo próprio Deus. E foi Abraão quem fez com que a sua família mandasse seus filhos embora e fez com que a sua família ficasse apenas com uma linha de descendência, através de Isaac.
Então, quem lê a história rapidamente vai pensar o seguinte: não, o próprio Abraão fez com que isso acontecesse. O próprio Abraão, ele colocou Isaac para ser o principal herdeiro. Aí Isaac tem um filho. E olha o que Deus faz. Para que ninguém fique com dúvida de que quem é que escolhe o herdeiro, agora os filhos são gêmeos, nem nasceram ainda, e Deus já fala: esse vai ser o herdeiro, e esse não. Agora não é Isaac, não é Abraão, ninguém mais está fazendo coisas ou criando circunstâncias para um ser herdeiro, não. Eles nem nasceram ainda, não fizeram nada ainda, estão na barriga, 2 gêmeos, e Deus fala: eu quero esse, não quero esse. Isso deixa qualquer um com a cabeça fundida, com o neurônio fundido, né? Como que se interpreta esse versículo? Então, o primeiro princípio que eu vou usar para interpretar esse versículo é o princípio, a regra de ouro da interpretação das Escrituras. A Escritura interpreta a própria Escritura. Existe um estudo aprofundado que é o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Como que os autores do Novo Testamento interpretaram os textos do Antigo Testamento? E aqui nós temos um exemplo clássico que me deixa despreocupado, porque eu não preciso me esforçar muito para interpretar esse texto. Por quê? Porque um autor do Novo Testamento, inspirado por Deus, já interpretou para mim. Que autor é esse? Paulo, na sua epístola aos Romanos. E lá no capítulo 9, dos versículos 10 ao 16, Paulo explica para a gente o que está acontecendo nesse nascimento. Eu vou ler para vocês, podem permanecer sentados. Presta atenção na minha leitura. Ele falando sobre os filhos. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Está escrito lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde Deus vai falar: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Algumas outras versões falam: aborreci a Esaú. O correto, pelo texto original, é: odiei Esaú. Amei um, odiei outro. Forte, é muito forte. Então, que diremos? Estou lá no versículo 14. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Olha o que Paulo está dizendo. Deus escolheu um, não escolheu o outro. Amou um, amou outro. Aí Paulo já sabe o que você vai dizer. Paulo já sabe o que as pessoas vão se opor. Ele sabe que todo mundo vai perguntar assim: opa, então peraí. Se Deus amou um e escolheu o outro, nem nascido eles eram ainda, obviamente Deus é injusto. Isso não é justiça. Escolher um e não escolher outro não é justiça, Deus é injusto. Paulo, já sabendo que muitos vão fazer essa pergunta, já escreve em resposta a eles: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Basicamente o que ele está falando é o seguinte: eu sou Deus. Só isso que ele está falando. Nem nada menos. Simplesmente, eu sou Deus. Criei todas as coisas. Criei para mim. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Em outras versões vai dizer: não depende de quem quer ou de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio coisas desse tipo, a minha cabeça entra em parafuso. Por quê? Porque não é natural para a
aprofundar. Vamos falar agora sobre a eleição incondicional. O que vem a ser isso? Eleição incondicional, o nome meio que se explica. O que é eleição? Escolha. Escolha. Eu elejo você, não elejo você. Eu escolho você, não escolho você. E incondicional. O que é uma coisa incondicional? É que não tem condições. Não exige não tem nenhuma exigência. Não depende de alguma condição. Eu escolho você sem condição nenhuma. Não, eu só vou escolher você se você for forte. Não. Eu só escolho você se você for bonito. Também não. Eu só escolho você se você for indígena. Também não. Eu só escolho você se você for branco. Não tem condição nenhuma. Não há nada em nós para que sejamos escolhidos. O primeiro aspecto para a gente entender a doutrina da eleição é entender o que a Bíblia ensina e não o que pensamos ou sentimos sobre esse assunto. Então já aqui a primeira regra para você conseguir entender como que funciona a eleição divina. Não tente pensar nesse assunto com a sua cabeça. Pense nesse assunto aos pés da Bíblia. O que a Bíblia ensina. Porque eu já te digo de antemão, o que a Bíblia ensina vai contra o que você pensa. Se você quiser entender isso com a perspectiva humana, com o seu modo de enxergar a vida, com o seu modo de enxergar a justiça, com o seu modo de enxergar o que é certo e o errado, com o seu modo de dizer para Deus como Ele deve ser Deus, você vai fracassar. Então o conselho que eu dou é: não diga para Deus o que Ele tem que fazer. Não precisa fazer isso não. Não sei se vocês já perceberam, mas Ele sabe muito bem o que Ele faz. Então quando a gente tenta ensinar Deus a ser Deus, a gente só se confunde. E Deus explica como Ele faz nas suas escrituras. Portanto, por exemplo, essa doutrina, eu já vi várias pessoas que vão falar: eu não concordo com isso. Parabéns que você não concorda com isso. Seu problema não é comigo, é com Deus. Converse com Ele. Se você não concorda com o que a Bíblia ensina, eu não posso fazer nada por você. Eu também não concordo. Eu aprendi, aceitei, porque eu consegui interpretar as Escrituras. Agora eu vi de mim isso? Não. Se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente. Ainda bem que eu não sou Deus, né? E nós só temos um, não temos outro. Se você não concorda com o modo de agir dele, você não vai ter outro. Só tem esse. Aceite como ele é. Aprenda a o amar como ele é. E aí você vai ver como funciona o amor dele e quão magnífico e maravilhoso é o amor dele, ao ponto de jamais você conseguir imaginar algo tão grande quanto esse tipo de amor dele. Um amor que elege incondicionalmente. Existem 3 tipos de entendimento quanto à eleição. Ninguém pode negar que a Bíblia o tempo todo fala sobre eleição. Paulo mesmo chamou os santos das igrejas de eleitos do Senhor. Então, por diversas vezes, nós vemos esse termo, os eleitos, escolhidos. Ninguém nega isso. Todas as interpretações bíblicas, todas as igrejas evangélicas, todas as denominações, católica, romana, protestante, todas elas entendem e aceitam que existe a eleição, mas nem todas interpretam a eleição da mesma maneira. Aí que vem a grande divisão das igrejas. Um dos maiores motivos para as denominações se dividirem, não se entenderem e por vezes brigarem é por causa da doutrina da eleição. Isso divide igrejas, separa pessoas e dá briga, muita briga entre professos crentes. O primeiro entendimento sobre a eleição é a eleição merecida. Essa eleição não é
da Igreja Católica Romana. Não é. Porém, ela é muito comum entre os católicos. Se você pegar um católico na rua e perguntar para ele como você vai para o céu, como que as pessoas são salvas, o que normalmente eles vão responder? Ora, se eu fizer mais coisas boas do que ruins, eu vou para o céu. É um jogo. Se eu fizer 10 caridades e apenas 9 pecados, eu ganhei por 1. Foi raspando, mas eu vou conseguir para o céu. Então é a famosa salvação por mérito. Essa doutrina é bastante antiga, bastante discutida na história da igreja, e pela própria Igreja Católica ela foi rejeitada. Isso lá no ano 400 e pouco, um monge britânico chamado Pelágio ensinava isso, e ele foi rejeitado, mas esse ensino se popularizou tanto, que hoje quem não pensa muito sobre esse assunto, ele acha que ele pode ser salvo baseado nas boas coisas que ele faz. Essa interpretação nós devemos rejeitar. É a interpretação de quem não se aprofunda no assunto, não quer saber sobre o assunto e tem um pensamento muito superficial sobre o assunto. Uma outra interpretação é a eleição condicional. A grande maioria das igrejas protestantes acreditam na eleição condicional. O que é a eleição condicional? Bem, eles já sabem que são pecadores, eles aceitam que são pecadores, eles sabem que não podem ser salvos pelo próprio mérito. Mas existe uma condição para ser salvo. Que condição é essa? A fé. Vou explicar de novo porque esse é um assunto bastante complicado. Para esse círculo de pessoas, eles falam o seguinte: para eu ser salvo, basta eu ter a fé. E se eu tiver fé, eu serei salvo. Agora você vai me dizer o seguinte: ué, irmão, mas é nisso que eu acredito. Eu estou errado? Sim. Porque se você entender que ter fé é uma condição para Deus te escolher, a escolha de Deus não é mais por graça, é porque você se tornou merecedor dessa escolha. Vou repetir: se você acreditar que se você sozinho acreditar em Jesus Cristo e por isso você pode ser salvo, você acabou de achar que você mesmo é merecedor da eleição divina. E você vai dizer o seguinte: eu fui escolhido porque acreditei em Deus. É assim que muitos irmãos vão entender a presciência de Deus, como que se Deus lá no passado enxergasse o futuro e visse o seguinte: olha, lá no futuro o Tiago vai acreditar em Jesus Cristo, então ele é meu escolhido, porque eu estou vendo que lá no futuro ele vai acreditar em Cristo, então ele é meu escolhido. Você conseguiu entender que essa escolha se baseia numa condição? Aquela pessoa vai ter fé e pelos próprios méritos ela acreditou em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo, por isso Deus a escolheu. Isso é escolha por mérito. Acabou a graça, não tem graça, não é um favor imerecido, é um favor merecido, porque você merece, você escolheu Jesus, você teve fé, você mereceu. E nós devemos rejeitar essa interpretação. Por quê? Porque a eleição de Deus não tem qualquer tipo de condição. Entre Esaú e Jacó, quem teve fé? Eles eram bebês dentro da barriga, nem nascido tinha. E Deus escolheu um, e não o outro. Eis o X da questão. Você é escolhido não porque tem fé, você é escolhido para ter fé. Deus escolheu o Gilbertinho para dar um presente para ele. Que presente é esse? A fé. A fé é um presente, não é alguma coisa que o Gilbertinho acha sozinho. A vontade dele é escrava do pecado. A vontade dele não é livre. Sozinho, ele jamais poderá ter a vontade de escolher Jesus Cristo.
Sozinho, ele só vai ter vontade de ofender o Senhor. Então a eleição divina escolhe uma pessoa sem qualquer tipo de mérito para essa pessoa dar um grande presente, o maior presente da vida dela. Que presente é esse? Embrulhado numa caixinha de presente, com um lacinho dourado, e entrega para ele. Aí ele abre, é a fé. E aí ele percebe no coração dele, quando ele olha para o mundo, de repente, de um dia para o outro, ele fala: Jesus Cristo, eu creio, Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu quero Ele para minha vida toda. Porque lá nos bastidores, Deus tirou o coração de pedra dele, colocou nele um coração de carne, como diz Ezequiel 36, ele então passa a conseguir aceitar as coisas santas, já que antes ele estava morto nos seus delitos e pecados, espiritualmente morto. Essa é a eleição incondicional. A eleição incondicional, ela não espera nada do ser humano, ela não dá ao ser humano nada. Mas o ser humano tem um livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano só tem capacidade de escolher o pecado. Ele só pode escolher algo diferente do pecado quando ele for desalgemado, quando ele for ressuscitado. Então a escolha divina não olha a cor, não olha a raça e não olha a crença. Ela vem de uma forma irresistível. Por que é irresistível? Porque ele já é escolhido para ser assim, então recebe um presente. E é essa a posição que nós defendemos. A questão se reduz a isso. Deus escolhe pessoas porque elas creem no Senhor Jesus Cristo, ou Deus escolhe pessoas para que elas creiam em Cristo. Vocês conseguiram perceber a diferença? Deus escolheu você porque você creu em Cristo, ou Deus escolheu você para que você creia em Cristo? Para responder essa pergunta, eu vou convidar meu amigo Pedro. Pedrão escreveu em sua primeira epístola, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, escreveu o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Aí aquele camarada lá da eleição condicional, ele vai falar assim: viu? Ele foi escolhido pelo pré-conhecimento de Deus Pai, ou seja, ele foi escolhido porque viu lá na frente que aquele camarada ia aceitar Jesus Cristo. Mas Pedro rejeita essa interpretação, falando o seguinte: ele foi escolhido pela obra santificadora do Espírito. Agora vem o principal. Para que ele foi escolhido? Qual o motivo? Qual é a finalidade? Essa escolha resulta em que ele foi escolhido para a obediência a Jesus Cristo. Ele foi escolhido para poder obedecer a Jesus Cristo. Ele não foi escolhido porque ele obedece a Jesus Cristo. Ele foi escolhido sem merecer nada, sem ter nenhum mérito, sem ter feito nada. Ele passou a vida inteira só ofendendo a Deus, cuspindo na cara do Criador, pecando insistentemente, bebendo pecado como quem bebe água, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Aí ele foi escolhido para ser feito a imagem de Jesus Cristo, para conseguir amar a Jesus Cristo, através de um processo chamado santificação. Ele foi escolhido para ser santificado. Então, por exemplo, Deus não escolheu o Gilbertinho para ele acreditar em Cristo só. Deus escolheu ele para santificar ele. E o próprio Deus vai fazer com que ele se torne santo. E como normalmente Deus faz isso? Dando um carro zero para ele? Não, esmagando ele, forjando um fogo, até a carocha dele ficar parecida com a de Jesus Cristo.
com dor, com sofrimento, com alegrias também. Mas ele foi escolhido para obedecer a Jesus Cristo. Então a primeira interpretação ela está errada. Deus não escolhe homens porque eles creem, mas Deus escolhe homens para que eles creem em Cristo. Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que Ele nos ama, porque é bondoso e misericordioso. É como se o apóstolo Paulo, você lembra da história do apóstolo Paulo? Ele estava indo perseguir os cristãos. Aí de repente, no meio do caminho lá de Damasco, ele usou o livre-arbítrio dele e passou a amar Jesus Cristo. Jamais, jamais. Deus o escolheu para que ele recebesse a fé, para que ele obedecesse a Cristo e para que ele fosse um apóstolo de Jesus Cristo. Deus não viu nele um motivo para escolhê-lo, mas Deus o escolheu. Ele não teve fé. Eu acredito em Jesus Cristo. Aí Deus, então é você que eu quero. Isso não é graça, isso é escolha por mérito. Entenda mais ou menos assim, eu gosto de usar bastante esse exemplo da Ilha dos Demônios. Os irmãos, os varões já ouviram o exemplo da Ilha dos Demônios, eu acho fantástico. Um pregador chamado Charles Spurgeon contou esse exemplo e ilustra bem o que eu quero dizer. Qual é o motivo que Deus escolhe um e não escolhe o outro? A motivação do Senhor está no amor do próprio Senhor e não em nós. O motivo não está em nós, o motivo está no coração de Deus. Funciona mais ou menos assim. Imagine uma ilha cheia de demônios. Cheia de demônios naquela ilha, 1 milhão de demônios. E você de longe enxerga aquela ilha lá, cheia de demônios. Aí Deus fala para você: olha, escolhe alguém para salvar. Aí você olha aquela ilha, assim, é só demônio. Sim, eu devo você o poder de salvar alguém. Você vai falar: tá bom, eu vou salvar aquele ali. E salva. E aquele demônio foi salvo. Eu pergunto a você: qual o motivo que fez com que você salvasse aquele demônio e não aquele outro? É porque aquele demônio era mais bonitinho que o outro? Era melhor que o outro? Não, eram todos iguais. Todos absolutamente iguais. O motivo está no seu coração, não neles. O motivo está na sua decisão, não no mérito deles. O motivo está no seu decreto, não no mérito deles. O motivo está na sua decisão, não no mérito deles. O motivo está no seu amor, não no mérito deles. Assim é Deus. Não pense que nós somos muito diferentes dos demônios. Somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Somos todo um bando de Shrek, de zumbi, de monstros, ou sei lá do que você queira chamar. Todos rejeitam a Cristo, todos estão mortos, todos somos zumbis. Mas Deus tira o tampão do ouvido de outro para que ele escute, cura a cegueira de outro para que ele enxergue, cura o pé do aleijado para que ele ande e caminhe em sua direção, escolhendo quem ele quer. Por quê? Porque ele é bom e o amor está depositado no coração dele. Da palavra de Deus a gente aprende que a condenação pertence ao homem, completamente, e que a salvação ocorre tão somente pela graça, do começo ao fim. O livro de Romanos, principalmente capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar muito sobre isso. Todos os homens rejeitam a Cristo e já nascem em condenação, não porque fizeram alguma coisa, mas porque nasceram assim. Portanto, você é pecador não pelo que você faz, você é pecador por quem você é. Você é pecador. E se você desconfia disso, basta consultar o seu próprio coração, seus desejos, as suas vontades, e você reconhece isso. Portanto, quando você é condenado, você exerce a sua própria escolha, a sua própria natureza. Todos estão indo para o abismo. Todos os homens estão caminhando para o abismo. E Deus, de cima, falando: venham a mim, todos estão fracos e sobrecarregados, eu os aliviarei. E todos caminhando para o abismo.
Até que o que acontece? O próprio Deus tira o tampão do ouvido do homem, limpa a cegueira dele e o homem enxerga. Aí ele vê que está indo para o abismo e se volta para o Senhor. E o resto da humanidade acontece o quê? Continua caminhando para o abismo, para a condenação. Admirável não é o fato de que Deus rejeita com justiça alguns pecadores, e sim que Ele salva graciosamente pecadores. Então o que é admirável nessa história toda? O estranho não é que Deus rejeita uns. O estranho não é que Deus rejeitou Esaú. Isso não é estranho. O estranho é que Ele amou Jacó. É isso que é estranho. É isso que é admirável. É isso que é loucura. É por isso que nós rendemos graça ao Senhor. Às vezes isso me pesa muito no coração, quando alguns entes queridos meus, eu vejo que não receberam o presente que eu recebi, o dom da fé. Isso me dói muito mesmo. Mas automaticamente vem no nosso coração um indício de revolta. Isso é injustiça. Mas vocês lembram o que Paulo falou sobre isso? Seria injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. E isso acontece com um Deus que é fiel, justo, soberano e amor. A essência do amor. Então, quando eu fico chateado, quando eu penso sobre essas coisas, o amor de Deus me constrange, me conforta e me consola. A justiça de Deus me admira e a soberania dele me deixa maravilhado. Eu não preciso me preocupar com as decisões dele, eu preciso me preocupar com as minhas decisões. As decisões dele são absolutamente sábias, justas e a essência do amor. E a própria essência do amor dele e grandiosidade do amor dele fizeram com que eu fosse escolhido por ele. O crente que conhece seu próprio coração sempre bendirá a Deus pela sua eleição. Se você conhecer o seu próprio coração, pecador, miserável, desesperadamente corrupto e totalmente depravado, quando você pensa que uma pessoa como você foi escolhido e foi eleito, seu coração vai transbordar de alegria. Não de indignação ou sentimento de justiça. Mas seu coração, assim como o meu, com certeza vai transbordar de alegria. Como que Deus podia amar uma criatura como eu? E é por isso que o amor dele vai me constranger. E agora uma pergunta para a gente terminar. A primeira parte desse assunto, eu pretendo falar sobre esse assunto durante muitas vezes, porque é um assunto intrigante e apaixonante. A eleição é uma doutrina perigosa? Muitos vão dizer que sim. Alguns vão dizer que não. Eu não sei o que você vai dizer, mas eu sei o que Paulo diz, o que Paulo pensa. Paulo ia rir dessa pergunta, porque ela pode ser uma doutrina perigosa, se ela for mal explicada. E aqui está a grande responsabilidade minha em explicar isso para os irmãos. Mas se ela for entendida, apreciada, estudada e meditada, ela é uma doutrina maravilhosa. E aí a pergunta clássica, né? Se Deus escolhe uns e não outros, então eu posso viver como quiser. Se Ele escolheu ele e não escolheu outro, se tudo é por eleição, então o que adianta? Eu vou viver como eu quiser. Não isso é um pensamento comum e normal? Como Paulo fala, acho que é o Romanos 6. Ora, então vamos pecar para que superabunde a graça. Então, haveremos de pecar para superabundar a graça? De modo nenhum. Como nós lemos, Pedro respondeu a esse tipo de questionamento, onde ele falou qual é o propósito da eleição. A eleição é para tornar os homens santos. Então você é escolhido não para viver como você quer. Você é eleito porque Deus quer te tornar santo. Eu te digo o seguinte:
Ele vai te santificar. Se você for escolhido por Ele, você vai ser santificado, meu amigo. Aperte o cinto, que a aventura às vezes ela é desesperadora, mas você vai ser santificado pelo Senhor. Porque aqueles que o Pai dá para Jesus Cristo, aqueles que vão a Jesus Cristo vão porque o Pai deu. E todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso que vierem a mim. O que acontece com aqueles que vierem a mim? De maneira nenhuma os lançarei fora. As minhas ovelhas eu não abro mão, eu não perco elas de Jesus. Jamais diremos, sou eleito, portanto não preciso ser como Cristo. O eleito jamais vai dizer isso, mas sim, porque eu sou um eleito, eu não posso evitar ser como Cristo. Porque eu sou filho de Deus, faço parte da família da aliança, fui escolhido para ser amado por Deus, eu fui selecionado para ser a imagem de Jesus Cristo. É por isso que quando eu peco, e eu vou continuar pecando, infelizmente, eu fico absolutamente constrangido e triste comigo mesmo. A minha consciência me martela. E essa contrição, esse sentimento, é sinônimo de saúde espiritual. Porque eu sei que Deus me escolheu, Deus me amou. Foi por mim que Jesus Cristo morreu na cruz, para perdoar esses pecados que eu cometi. E é por isso que nesse processo de santificação, eu sei que eu não posso evitar mais. Eu vou ser semelhante a Jesus Cristo. É isso que me dá confiança, é isso que me dá força, não o meu próprio mérito, não a minha própria força, mas é saber que é Jesus Cristo quem está operando esse grande milagre na minha pessoa. Meus amados irmãos, se dependesse de mim, o último lugar que eu estaria hoje era aqui, nesse púlpito, lendo as Escrituras. Se continuasse dependendo de mim, nesse exato momento eu estaria me preparando para ir tomar cachaça em alguma praia, no Rio, sem sombra de dúvida. Mas porque Deus me escolheu, não porque tinha algum mérito em mim, mas para me dar um presente, para me dar a fé, Ele me deu esse presente e iniciou em mim um processo de me tornar santo, de desejar as vontades dele, vontades que antes eu não tinha. Então começa a nascer em mim novas vontades. As antigas, elas ficam batendo na porta. Uma mentirinha, olha aquela mulher bonita passando. Mas eu sei que eu fui chamado como eleito do Senhor para ser como Cristo. E eu não posso evitar isso. Agora eu fui chamado, eu fui escolhido. E agora eu serei santo, como Deus é santo. Para terminar, uma frase de um pregador chamado Charles Spurgeon, onde ele diz: creio na doutrina da eleição, porque eu tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Jacó foi escolhido no ventre da sua mãe, antes de ter fé, antes de fazer boa obra, antes de qualquer coisa, porque Deus o amou, decretou, decidiu, e assim quis, e assim se fez. Que essas palavras possam ser gravadas no coração dos irmãos. Essa doutrina deve ser encarada como uma doutrina muito séria e muito relevante, e há uma necessidade de plena maturidade espiritual para defendê-la, para estudá-la e para pregá-la também. E sempre que o ensino dessa doutrina for separado do dom maior, que é o amor, haverá brigas, contendas e separações em todas as igrejas, como eu falei no início das minhas palavras. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.